Fala galera, beleza? Estou aqui para falar sobre o nosso preparatório para o Enem 2023 e vou falar também sobre as notas dos candidatos no Enem 2022 e vamos aprender a traçar a melhor maneira de responder essa prova, tá bom? Bom, eu vou começar trazendo para vocês aqui os dados do Enem 2022 na prova de matemática. Todo ano o INEP divulga os microdados referente aos todos os candidatos que fizeram a prova do Enem daquele ano, né? No caso aqui eu analisei o Enem 2022. Esses dados que vocês estão vendo aí, esses gráficos, né? São referente à nota em matemática de todos os candidatos que fizeram o Enem. Então a gente tem aqui no eixo X a quantidade de questões corretas que o candidato acertou, varia até o número 44, tá certo? Porque no Enem 2022 uma questão foi anulada, e vocês sabem que na prova de matemática são 45 questões. Então aqui tem 44 que foram consideradas válidas. E aqui no eixo Y a gente tem a nota que eles tiraram em matemática, sua pontuação, tá bom? Então a gente consegue ver, baseado na quantidade de questões corretas, a pontuação, a variação de pontuação que o candidato teve. Se um candidato acerta, por exemplo, 20 questões, a nota dele não é a mesma de outro candidato que também acertou 20. Pode até ser se eles tiverem acertado as mesmas questões, mas a nota no geral varia. Então, por exemplo, com 20 questões, o gráfico que a gente analisa é esse que eu vou dar um destaque aí para vocês. A gente consegue ver que as notas variam muito e tem um candidato aí bem isolado, né, com uma pontuação bem abaixo do que os candidatos que acertaram 20 questões. Vamos explicar um pouquinho como é que o sistema TRI funciona, que é o sistema de teoria de resposta ao item, e por isso que ele gera essa variação, tá certo? Bom, vou avançar aqui um pouquinho para comentar a respeito de alguns candidatos, das médias de pontos. Vamos falar um pouco sobre isso. Olha só, se você quiser conquistar em torno de 600 pontos no Enem 2022, a média de acertos que você tinha que ter eram 15. Então, as pessoas que acertaram 15 questões, no geral, na média, conquistaram 600 pontos. As pessoas que acertaram 20 questões, em média, conquistaram 700 pontos. As pessoas que acertaram 28 questões, em média, conquistaram aí uma pontuação de 800 pontos, tá certo? Isso na prova de matemática. E com 36 acertos, você chegava a uma média de 900 pontos, uma média bem alta, tá bom? Dois candidatos, naquela análise do gráfico que eu mostrei para vocês, já chamam a minha atenção. Quando eu bati o olho, eu digo, olha, isso aqui é um caso curioso. Quem são esses candidatos? Eu vou chamar eles de candidato A e candidato B. O candidato A, ele é um candidato que acertou 11 questões e teve uma pontuação de 659,1. Esse candidato existe, tá? Ele acertou 11 questões e fez 659,1 pontos. Olha só, 659, com 15 acertos, em média o pessoal estava conquistando 600 pontos, mas esse aqui, com 11 acertos, ele conquistou 659,1. Ele é o candidato que, com 11 questões, atingiu a maior pontuação. Ninguém que fez 11 questões conseguiu pontuar mais do que esse candidato. O máximo foi 659,1 que esse candidato A conseguiu. Agora, o candidato B, ele acertou 20 questões e fez uma pontuação de 428,6. Uma pontuação bem baixa, tá? Esse candidato é real, esse candidato existe de fato. Acertou 20 questões. Com 20 acertos, esperava-se uma média de 700 pontos, tá? Então, em média, quem acertou 20 questões conquistou 700 pontos. Mas esse candidato, infelizmente, foi o dos que acertaram 20, a pior nota de todas é a dele. Ele conseguiu 428,6. Bom, por que isso acontece? Por que candidatos que acertam uma mesma quantidade de questões têm pontuações tão distintas? É porque o Enem avalia sua prova por um sistema chamado TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. E esse sistema leva em consideração a coerência na hora de resolver uma questão. Então, não adianta você responder questões muito difíceis e acertar as questões fáceis, porque sua nota vai ficar muito baixa. Não adianta acertar muitas questões difíceis e errar as questões fáceis. Sua nota será muito baixa. O melhor é acertar questões fáceis primeiro, então o ideal é se concentrar primeiro nas questões fáceis, depois você parte para as questões mais
complicadas, as moderadas e depois sim as complicadas para que sua nota fique coerente, fique boa, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma régua. Essa régua que vocês estão vendo, o INEP divulga ela também no site para explicar um pouquinho sobre o sistema TRI. Bom, nessa régua você percebe que tem aqui na parte de baixo o nome fácil, no topo tem o nome difícil. Então as questões, à medida que vão subindo nessa régua, elas têm uma pontuação maior, o grau de dificuldade delas é maior, tá certo? E temos aqui mais uma vez dois candidatos, o candidato A e o candidato B. Perceba que o candidato A acertou 3, 4, 5 questões. E o candidato B também acertou 5, né? Com o verdezinho você vê a quantidade de questões que ele acertou, 3, 4, 5. Então, ambos os candidatos acertaram 5 questões. Só que olhe para o candidato A, ele acertou as questões que estão do meio da régua para baixo, né? Quase que do meio para baixo. Ou seja, ele acertou as questões mais fáceis. Então, ele foi mais coerente na resolução do que o candidato B. Por quê? Porque o candidato B acertou a maioria das questões difíceis. Tá vendo aí? E ele acertou somente uma fácil. A maioria das questões que ele acertou foram questões difíceis. Então, o sistema TRI interpreta que esse candidato está chutando, então sua pontuação é menor. Então, o candidato A ele foi mais coerente, ele acertou as questões básicas primeiro, então ele mostrou que tinha coerência. Não adianta acertar uma questão difícil aqui em cima, que envolve, sei lá, trigonometria, números, análise combinatória e tudo mais, e errar questões de operações aritméticas simples, com as 4 operações, regra de 3, porcentagem. O sistema vai interpretar que você chutou as questões. Então essa régua é bem interessante. Olha só, o candidato A ele teve uma nota de 480 pontos e o candidato B 363, mas ambos acertaram 5 questões nesse exemplozinho que o próprio INEP divulga, tá certo? Então, a gente está montando agora um preparatório que é 100% online, como eu disse, 100% gratuito. A gente vai ter aula uma vez na semana, todas as semanas, né? Estou pretendendo colocar as aulas aos sábados. E a gente vai traçar as melhores estratégias, vamos aprender quais os conteúdos que são mais cobrados no Enem, quais os conteúdos são considerados mais fáceis, como você deve identificar uma questão que é mais fácil, que é mais difícil e tudo mais. Vamos aprender a traçar uma estratégia boa para a resolução do Enem, da prova do Enem 2023. Claro, eu vou tratar da parte de matemática, tá certo? Então, se você quiser fazer parte dessa trajetória, se inscreve aí no canal, acompanha a nossa playlist do Enem 2023. Encontro você lá. Até mais!